Bom, inicialmente, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre o cálculo das tensões principais, até para que vocês, né, possam aplicar essas considerações na resolução dos problemas mais complexos. Tá? Nós precisamos saber tensões principais lá da resistência dos materiais para poder aplicar esse conhecimento e aprofundar e calcular, então, em teorias de falhas estáticas, calcular os coeficientes de segurança ou dimensionar uma peça sujeita a carregamento estático. Então, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre as tensões principais. Tá? Vocês lembram, então, o seguinte: numa peça, nós pegamos sempre o ponto crítico da peça e, naquele ponto crítico, nós vamos elaborar um elemento infinitesimal, é um pontinho da peça, e naquele ponto crítico da peça, nós vamos tentar identificar quais são as tensões normais que nós temos na direção X, quais são as tensões normais que nós temos na direção Y, certo? Geralmente, o estado plano de tensões resolve quase que 90% dos nossos problemas, tá? E também identificar quais são as tensões tangenciais que ocorrem naquele elemento infinitesimal, as tensões tau xy, certo? Então, essas tensões tau xy, elas podem ser, geralmente, devidas à torção, por exemplo, né? Podem ser geradas pela torção, certo? As tensões sigma x podem ser geradas por tração, pelo esforço de tração ou compressão, tá? Ou compressão, e também pela flexão, tá? Pela flexão. E as tensões tau xy também podem ser geradas pelo cisalhamento puro. Cisalhamento puro pode ser pelo cisalhamento puro, certo? Ou pelo, né, puro, ou pelo cisalhamento devido à flexão. Cisalhamento devido à flexão, tá? Cisalhamento devido à flexão. Aí nós temos algumas fórmulas específicas que calculam a tensão de cisalhamento devido à flexão. Mas, geralmente, são essas duas, essas solicitações aqui que nós vamos ter. Torção, tração ou compressão e flexão. Isso que geralmente vai estar ligado a esse ponto infinitesimal da minha peça, que é o ponto crítico, o ponto mais carregado. Um elemento que tende ao infinito, tende ao infinito, um elemento muito pequeno. Tá? E aí, então, com a identificação do ponto crítico, com esse ponto crítico, nós precisamos, para usar as teoria de dimensionamento estático, nós precisamos, então, transformar esse ponto e identificar neste elemento, deixa eu colocar aqui vermelho, nós precisamos identificar neste, deixa eu marcar aqui, nesse elemento infinitesimal, deixa eu colocar vermelho, nós precisamos identificar quais são as tensões principais. Então, eu vou ter lá, de repente, esse elemento aqui, na mesmo tamanho, né, na mesma perspectiva, e vou ter lá um plano, né, vou ter lá um plano, né, desse elemento infinitesimal, eu vou ter lá um plano, onde nesse plano eu vou ter as tensões principais sigma 1, que são as maiores tensões que ocorrem na peça, e vou ter um outro plano, onde vai ocorrer a segunda maior tensão, né, normal, e nesse plano também vai existir uma tensão de cisalhamento máxima. Tá? Então, vai ter um plano onde vai ocorrer a tensão de cisalhamento máximo. E é esses elementos, é essa tensão sigma 1, a sigma 2 ou a tensão máxima, tal máximo, que vão provocar o maior carregamento no ponto. Tá? E é o que nós precisamos determinar para poder utilizar e dimensionar uma peça
sob carga estática, ou mesmo sob carga dinâmica, na ótica da carga dinâmica, tá? E aí, então, para calcular essas tensões σ1 e σ2, vocês viram lá em resistências materiais o círculo de Mohr, ou então, a partir do círculo de Mohr, nós podemos calcular a tensão σ1 ou σ2, vou botar aqui σ2, as duas tensões, tá? Nós podemos calcular por essa fórmula aqui, ó. Levando em consideração este elemento infinitesimal, nós podemos calcular pela fórmula σx mais σy sobre 2, mais ou menos, né? O mais me dá o σ1 e o menos me dá o σ2, raiz quadrada, né, de σx menos σy sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado, tá? Esses valores aqui, então, ó, isso aqui representa o meu tal máximo, essa raiz quadrada, né, tal máximo e tal mínimo, né? De acordo com o valor da raiz positiva ou negativa, eu tenho o tal máximo e o tal mínimo, tá? E toda essa expressão, usando o mais ou menos, me permite calcular o σ1. Com o mais, eu calculo a maior tensão principal, e com o menos, eu calculo a segunda maior tensão principal, σ2, tá? σ1 e σ2, que são os elementos que vão ser usados para nós calcularmos, utilizarmos as teorias de dimensionamento dinâmico, dimensionamento estático, as teorias de falhas estáticas, tá? Então, é importante sempre, por ponto crítico, determinar quais são as tensões que ocorrem no ponto crítico e, a partir delas, calcular as tensões principais, as maiores tensões que tem naquele ponto, tá? E aí, então, dentro daquilo que vocês exercitaram, certo? Vem o seguinte, ó. Vamos imaginar, então, levando em consideração essa fórmula aqui, ó. Esta fórmula aqui, ó. Tá? Vamos fazer algumas considerações para otimizar os cálculos que vocês vão fazer em teorias de falhas estáticas e teorias de falhas dinâmicas depois, tá? Prestem atenção para não precisar a todo momento estar usando essa fórmula gigantesca aqui, calcular as tensões. O que acontece quando nós temos cada tipo de solicitação na peça, tá? Esse aqui, então, é o problema do exercício 1. A partir da força e da área da seção transversal, né, vocês têm uma força de tração que é gerada aí, tá? Mas eu não vou calcular isso. Isso vocês calcularam, nós calculamos no nosso último problema, tá? E eu só vou tentar fazer algumas considerações para vocês. Vamos imaginar que este aqui, ó, seja o eixo X, ó, sempre vamos colocar assim, ó, este aqui é o eixo Y e esse aqui é o eixo X, tá? O ponto crítico, tá aqui ele, o ponto crítico. E esse ponto crítico, então, ó, se eu pegar e ampliar esse quadradinho aqui, ó, esse ponto crítico, se eu pegar e ampliar ele, ó, eu tenho esse elemento infinitesimal aqui, ó. Tá aqui ele, ó, e aqui é o eixo X, né, e aqui é o eixo Y. Tem os dois eixos, tá? Então, vamos colocar aqui de novo, ó, eixo X e o eixo Y, tá? Então, essa força F, ela provoca uma tração no ponto A, tá? Uma tração no ponto A. E se ela gera uma tração no ponto A, lá vai existir, então, como ele é o eixo X, vai existir uma tensão σx aplicada naquele ponto. Então, naquele ponto A, ponto pequenininho, nele tem uma tensão σx. Na realidade, a distribuição dela é essa aqui, que a gente viu nas aulas anteriores, né? Essa é a distribuição sobre toda a seção da peça, uma tensão uniforme. Mas no ponto A, então, que é um ponto crítico da peça, não pela tração, mas por outras solicitações, tá? Nós vamos ter lá no ponto A uma tensão σx, ó, σx. Esse ponto aqui é o ponto infinitesimal. A gente sabe, né, que o elemento infinitesimal, ele é sujeito a isso, ó, σy
sigma x, sigma x, sigma y, e aqui tensão tal xy. O nosso ponto A, esse é o ponto A, ele só tem tensão sigma x, ó, não tem tensão na direção y. Devido a esse carregamento F, só tem um nível de tensão, um tipo de tensão. Tensão de tração na direção x. E nós vamos colocar aqui, então, o subíndice T, que se refere à tração. Aí vem a... Então, essa tensão sigma x, tração, é igual a força sobre área. Tá aí a tensão. Agora vem o seguinte, eu quero calcular a minha tensão principal nessa seção. Então, ó, sigma 1 e 2 é igual a sigma x mais sigma y sobre 2, mais ou menos raiz quadrada de sigma x menos sigma y sobre 2, tudo isso ao quadrado, tá? Mais tal xy ao quadrado. Vejam que no nosso problema não tem sigma y, isso aqui é zero, e o tal xy também é zero. Eu só tenho tensão sigma xt. Então, olha o que acontece. Sigma 1 e sigma 2 é igual. Se aqui é zero, primeiro lugar aqui, ó, aqui é zero, fica sigma x sobre 2, mais zero, não tiro fora, mais ou menos raiz quadrada, ó, de, aqui é zero também, ó, fica sigma x sobre 2 ao quadrado, e o outro também é zero, mais zero. Ó, esse quadrado com essa raiz quadrada corta. Fica sigma 1 e 2 é sigma x sobre 2, mais ou menos sigma x sobre 2. Vamos colocar o subíndice aqui, ó. É devido à tração, né? Então, isso aqui é sigma x da tração e sigma x de tração. Sigma x de tração, sigma x de tração. Tá? Agora vem o seguinte, ó. O que é o sigma 1? O sigma 1 é sempre a soma. 1/2 mais 1/2 de sigma xt é sigma xt. O sigma 2 é o negativo. Sigma x sobre 2 positivo, menos sigma xt sobre 2 dá zero. Então, quando eu tenho somente tensão de tração na peça, a tensão principal é o sigma x dt. E a segunda tensão é zero. É isso que eu quero que vocês lembrem. Isso aqui vai ser zero. O sigma 2 é zero. Porque isso, quando vocês entenderem tudo isso, na hora de resolver um problema, isso vai facilitar um monte a resolução dos problemas. Senão, vocês vão fazer sempre essa conta toda e vão ficar perdendo tempo em fazer esse procedimento todo aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, vão perder um tempo enorme fazendo tudo isso. Ah, e o que é o tal máximo? Eu preciso calcular o tal máximo. Isso aqui é o tal máximo. Tal máximo e também o tal mínimo. Então, ó, isso aqui, ó, é o tal máximo e o tal mínimo. Então, ó, o tal máximo, nesse caso, quando eu tenho somente tração, somente tensão devido à tração, o tal máximo é sigma xt sobre 2, e o tal mínimo, positivo, né? E o tal mínimo é menos sigma xt sobre 2. Então, eu tenho as tensões principais e tenho a tensão máxima e mínima no elemento infinitesimal. Então, isso é importante, pessoal. Tenho somente um esforço de normal, vai ser sempre assim, ó. O sigma 1 é o sigma xt,
E o sigma 2 é 0. Está o máximo sigma x sobre 2, está o mínimo menos sigma xt sobre 2. É isso que eu quero que vocês lembrem sempre. Tá? Sempre lembrem isso aqui. Outro caso. Agora aqui, nós temos o segundo caso. Voltando aqui um pouquinho, nesse caso aqui, ó, o que eu quero que vocês entendam é que quando nós temos somente tensão numa direção, quando eu pegar o elemento mais carregado, é o ponto A. Se eu fizer no ponto A e elaborar o elemento infinitesimal, se eu tenho somente tensão na direção sigma x e não tenho sigma y é 0, e só tenho tal xy também é 0. Quando eu tenho somente tensão normal na direção x, o próprio sigma 1 é o sigma x e o sigma 2 é 0. Tem que sempre cuidar, fazer essa observação, tá? Isso vai facilitar bastante o cálculo de vocês, tá? A interpretação de vocês, tá? Vamos continuar e vamos ver o próximo caso, tá? O próximo caso é esse aqui. Vocês têm uma força P, e essa força P gera agora, lá no engaste, ela gera um momento fletor. Gera um momento fletor. O momento fletor é a força P vezes o A, a distância até o engaste. Esse momento fletor vai gerar no ponto A, então, gera um momento fletor, e no ponto A, novamente eu vou pegar ele aqui, ó, ponto A. Esse é o ponto A. Eu tenho esse eixo aqui, eixo Y, e esse eixo aqui é o eixo X. Então, ó, no ponto A, colocar na mesma forma que está aí, ó, né, vai aparecer uma... Vou apagar um pouquinho o ponto A ali, ó. Vai aparecer uma distribuição de tensões devido à flexão. Então, vou ter o seguinte, ó. Momento fletor vezes C sobre o I da peça me gera tensão de flexão. Essa tensão de flexão que vai ser gerada lá na peça, ela tem essa distribuição aqui, ó. Aqui em cima eu tenho a tensão maior, ela vai sendo tracionada, né? E ali embaixo as fibras vão ser comprimidas. Então eu tenho essa distribuição de tensão. Esse último vetorzinho maior aqui, ó, está aplicado no ponto A. Opa, o vetorzinho está no eixo X. Então é um vetor, é uma tensão na direção X. E a tensão é caracterizada pela flexão. Vamos colocar o F, então, de flexão. E aí, então, eu pego aquele ponto A, que está nessa direção, esse é o ponto A, né? E vou colocar, imaginar ele como um elemento infinitesimal, e vou colocar as tensões que tem no ponto A. Só tem tensão devido à flexão. E essa tensão está na direção X. Sigma X. Sigma X. Sigma Y não existe aqui nesse caso. Então não tem. Tal XY não existe nesse caso. E a tensão sigma X, então, ela é devido à flexão. Vou colocar aqui o subíndice flexão para caracterizar a fórmula que usa, então, para calcular a tensão naquele ponto A. Novamente, ó, só tenho flexão. Sigma 1 e 2 é sigma x mais sigma y sobre 2, mais ou menos raiz quadrada de sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Calcula as tensões principais. De novo, eu tenho sigma x 0, sigma y 0, e o tal xy também é 0.
Resulta o quê? Sigma 1 e 2 é sigma x sobre 2 mais ou menos raiz quadrada de sigma x sobre 2 ao quadrado. Então, corta a raiz com ao quadrado aqui, novamente fica sigma 1 e sigma 2 é igual a sigma x sobre 2, mais ou menos sigma x sobre 2. De novo, sigma 1. Sigma 1 é a soma dos dois. 1 meio mais 1 meio dá o sigma x. Vamos colocar o subíndice aqui de novo ainda também, ó. Agora, devido à flexão. Ó. Devido à flexão, devido à flexão, devido à flexão, devido à flexão. Então, o sigma 1 é o sigma x devido à flexão. E 1 meio positivo menos 1 meio de x, sigma 2 é igual a 0. Então, sigma 2, novamente, não existe nesse caso aqui. E o tal xy é isso aqui, ó. Tal máximo, desculpe. Tal máximo é mais sigma x devido à flexão sobre 2. E o tal mínimo é igual a menos sigma x devido à flexão sobre 2. Tá? Então, novamente, o que acontece? Vejam quais são as coordenadas do ponto de falha, sigma 1 e sigma 2. O sigma 1 é o sigma x de flexão, que é essa fórmula aqui, ó. E o sigma 2 é 0. Se nós tivéssemos que fazer um diagrama de tensões, ó, vamos usar aqui um diagrama de tensões. Nesse eixo eu vou colocar sigma 1. E nesse eixo eu vou colocar sigma 2. Quais são as coordenadas desse ponto de tensão no ponto A agora? Se eu pegasse esses valores aqui e colocasse num gráfico, ó, o sigma 1 nesse ponto A, existe um nível de tensão sigma 1 que é sigma xf e sigma 2 zero. Então, se eu colocasse nesse gráfico sigma 1 e sigma 2, esse seria o ponto de carregamento, né, do ponto A. Ele tem sigma xf de tensão e 0 em sigma 2. Ó. Ele estaria posicionado nessa posição aqui do diagrama sigma 1 e sigma 2. Tá? Já estou introduzindo vocês para teorias de falhas estáticas. Então, vou pegar o ponto de coordenada sigma 1 e sigma 2 e colocar num gráfico sigma 1 e sigma 2. Essa aqui é o ponto, a localização do ponto A. Ele tem sigma 2, 0 e sigma 1, sigma xt. Então, ó, se eu tiver somente flexão, não precisa fazer todo esse cálculo aqui de novo. Ó. Tá, ó. Esqueçam de fazer tudo isso aqui. Ó. Vocês já vão direto para cá. Ó. Se tem só flexão, você sabe que o sigma 1 é sigma x df e o sigma 2 é igual a 0. E tal máximo e tal mínimo são esses valores aqui. Ó. Não precisa ficar calculando tudo isso aqui. Ó. Não precisam fazer todo esse cálculo aqui em cima. Vamos para frente aí mais um pouquinho. Vamos vendo todos os exercícios que vocês estão fazendo aí, que fizeram, né? Como é que eles estão ocorrendo. Tá? Vamos para o próximo, que é esse aqui agora. Eu tenho só torque. Então, pessoal, nós temos o seguinte, ó. O ponto A, vamos imaginar o ponto A. Ó. Agora, o torque, ele age assim, ó, tangente à seção. Então, nós vamos pegar o seguinte, ó. Vamos imaginar o ponto A. Esse é o ponto A. É um pontinho, é um pixel muito pequeno. Tá? Esse é o ponto A ampliado. Vamos imaginar inicialmente o seguinte, ó. Como é que é a distribuição de tensão devido à torção? Ela é assim, ó. Eu vou ter o raio da peça, assim eu tenho o raio da peça, e nesse ponto mais afastado do eixo, né, do eixo principal, eu tenho a maior tensão de cisalhamento. Ó. Então, essa aqui é o tal XY. A máxima tensão é essa aqui, ó, que ocorre no ponto A. E essa tensão tal XY que acontece no ponto A, devido ao torque, ela é igual ao quê?
ao torque, vezes o raio de giração da peça sobre o J, momento de inércia polar da seção da peça, que nesse caso é uma seção circular. Então, com essa forma, eu calculo a tensão tal XY no ponto A, devido à torção. Então, nesse caso, não tem outro esforço, não tem força normal, não tem flexão. Então, nesse caso, né, vai existir lá no elemento infinitesimal essa tensão aqui, ó, isto, e 90 graus dela, né, sempre no elemento infinitesimal, eu coloco a mesma tensão, tal XY, que é o mesmo tal XY que eu tenho aqui no meu elemento infinitesimal. É a reação, né? E esse tal XY é devido à torção. O que eu posso fazer? Eu ainda estou colocando aqui, ó. Esse é o eixo Y e esse é o eixo X. Tá? Essa tensão tal XY está acontecendo num plano XY. Eu não tenho, nesse caso, sigma Y e nem eu tenho sigma X. Tá? Só tenho um nível de tensão, que é tal XY. Então, quando nós vamos pegar o ponto infinitesimal e levar para calcular as tensões principais, sigma 1 e sigma 2, novamente, ó, sigma x mais sigma y sobre 2, mais ou menos raiz quadrada de sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. O que eu não tenho aí? Ó? Nesse ponto carregado A, isso aqui é zero, e o sigma y também é zero. Então, isso aqui é zero, isso aqui também é zero. Ficou só o tal xy. Então, olha o que acontece. Sigma 1 e 2 é igual a zero, mais ou menos, raiz quadrada de tal xy ao quadrado. Raiz quadrada com ao quadrado corta, fica sigma 1 e 2 igual, o zero também corta, mais ou menos tal xy. Vamos usar o subíndice? Torção devido à torção. Porque tem devido ao cisalhamento, e aí seria um tal devido ao cisalhamento. Então, o que acontece? Ó, sigma 1 é a parte positiva, mais tal xy devido ao torque. E o sigma 2 é menos tal xy devido ao torque. E o tal máximo é igual a mais tal xy devido ao torque. E o tal mínimo é igual a menos tal xy devido ao torque. Quando eu tenho só torção, olha o que acontece. Eu não preciso novamente calcular tudo isso. A gente já sabe que o sigma 1, quando eu tenho só torque, ó, o sigma 1 é o próprio tal xy devido ao torque, e o sigma 2 é o menos tal xy devido ao torque. O tal máximo é o positivo do tal xyt e o tal mínimo menos tal xyt. Não preciso nem olhar mais essa fórmula. Esqueçam isso aqui, ó. E vão direto já para essas considerações aqui, ó. Tá? Isso vai facilitar um monte o trabalho de vocês. Isso aí é mais ou menos assim, ó. O pessoal fala assim, pessoal, não decorem a tabuada, né? Quando estão lá no primeiro grau, né? Mas, gente, se a gente souber a tabuada de cor, a gente vai conseguir resolver os problemas lá para frente muito mais rapidamente do que se a gente não souber a tabuada de cor, né? A gente memorizou a tabela. O pessoal não gosta de dizer saber de cor. Saber de cor é memorizar o negócio, né? Memorizem isso, porque isso vai facilitar vocês. Então, quando vocês vão chegar no problema de tensões principais, você já tem memorizado essas informações aqui, ó. Tá? E isso abre a possibilidade de vocês forem mais ágeis na resolução dos problemas. Tá?
Mas eu estou mostrando isso agora para vocês entenderem que acontece assim, tá? Então, a partir de agora, vocês memorizem isso, né, com essa apresentação, para poder tocar a coisa mais rapidamente para frente. Então, olhem, já tenho tudo isso aí, ó, já tenho essas condições aí. Vamos avançar mais um pouquinho. Opa, agora eu tenho flexão e torque. O ponto A é flexionado e torcido. Então, vamos ver lá. Então, eu vou ter lá no ponto A, eu vou ter tensão tal XY devido à torção e vou ter tensão sigma X devido à flexão. E agora? Dá para poder simplificar a coisa? Agora, ó, como é que vai acontecer? Eu tenho os dois agora no ponto A. Então, sigma 1 e sigma 2, novamente, ó. Sigma x mais sigma y sobre 2, mais ou menos, raiz quadrada de tal sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, mais tal xy. Agora, ó, só não tem o sigma y, 0 e 0. Então, olha o que acontece, sigma 1 e 2 é sigma x sobre 2, vamos colocar o subíndice, sigma x devido à flexão, mais ou menos raiz quadrada de sigma x devido à flexão sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Aqui faltou o quadrado, aqui, ó. Né? Tal xy ao quadrado. Dá para simplificar agora? Não, agora não dá mais. Agora vai existir um sigma 1, que vai ser, é só somar isso aqui, a soma, né? Existe um sigma 1, e vai existir um outro sigma 2 diferente. Então, quando eu tenho agora essas duas condições, eu já não posso simplificar mais como eu simplifiquei antes. Vou ter que fazer os cálculos aqui, ó, colocar o valor de sigma xy, colocar o valor aqui e fazer o cálculo. E vai existir lá o tal máximo, e vai existir também o tal mínimo, né, que eu preciso calcular. Tá? Tem que calcular tudo isso. Não tem mais como simplificar. Então, ó, torção e força normal, né? E flexão. Se nós tivermos torção e força axial, é a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Né? Eu vou ter tensão sigma x devido à torção e esse aqui vai gerar lá no ponto A, vai gerar uma tensão tal xy devido ao torque. Vai acontecer a mesma coisa. Vamos repetir aqui, já para que nós estamos repetindo todos eles. Ó. Sigma 1 e 2, sigma x mais sigma y sobre 2. Assim eu decoro a fórmula também aqui. Mais ou menos raiz quadrada de sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Eu já vou decorar essa fórmula hoje, não vou mais esquecer na minha vida. Né? Novamente, ó, isso aqui vai ser, tem somente as duas tensões, ó. Isso aqui vai ser 0, não tem, não tem. Gente, quase que em todos os problemas de engenharia mecânica, sempre o sigma y é 0. Alguns poucos casos é que vai existir o sigma y. Quando tiver, eu falo para vocês, ó, esse problema tem sigma y, esse não tem, mas a maior parte não tem sigma y, é só sigma x, tá? Então, vai ficar isso aqui, ó. Sigma 1 e 2 é sigma x agora de tração sobre 2, mais ou menos, raiz quadrada de tal xy ao quadrado de torção, né? Que vai dar, então, né? Opa, vou apagar aqui. Pulei aqui os números aqui. Raiz quadrada de sigma x de tração sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado devido à torção. Tá aí, ó. Então, dá para simplificar o sigma 1? Não. Existe o sigma 1, existe o sigma 2, né? Existe o tal máximo e existe o tal mínimo. Nós temos que calcular todos eles, né?
Nesse caso, só tem tensão devido à tração, porque essa força está aplicada no centro da peça. Nesse exemplo aqui, não tem momento fletor, porque a única força que eu tenho é a força F, e ela está aplicada no centro da peça. Tá? Então, essa força aqui, tá, tem essa condição. Está diferente um pouquinho do problema anterior. Ó, o problema anterior, a força P gera flexão. No caso, ó, essa força P, situada, ó, esse aqui é o eixo da peça. A força P está perpendicular à alavanca. Então, essa força P gera aqui, ó, um momento, que é um momento fletor. Nesse caso, a tensão devido à flexão é momento fletor vezes o C sobre o I da peça. Tá? Então, ó, como a força P aqui está perpendicular, ela gera tensão no ponto A, né? Ela gera tensão de flexão. Nesse outro exemplo, essa força F está no eixo da peça, não gera flexão, só gera tensão de tração. Não dá para esquecer também nesse problema, pessoal, que essa força P, já que estamos comentando aqui um pouquinho, ela gera também uma reação de cisalhamento. Só que é um cisalhamento devido à flexão, tá? Então, assim, ó, a força P vai gerar também aqui no engaste, tá? Ela vai gerar uma reação, ó, nesse sentido. A força P, ó, gera uma reação P para cima aqui, ó. Deixa eu apagar um pouquinho tudo isso aqui. Essa força P vai gerar também aqui, ó, uma reação P. E isso vai provocar um cisalhamento devido à flexão. Tá? Uma condição lá de resistência materiais. Só que esse cisalhamento devido à flexão, a máxima intensidade dele vai acontecer no centro da peça, nessa região aqui, ó. No centro da peça, nesse ponto aqui, é que vai ocorrer o máximo cisalhamento devido à flexão. Então, se eu quisesse olhar esse ponto C, fazer uma análise no ponto C, o ponto C ele está submetido ao cisalhamento, tensão tal XY, devido à flexão, cisalhamento da flexão. Vai ser uma tensão normal. E, para cada tipo de seção transversal, vai ter uma fórmula para calcular a tensão de cisalhamento originada devido ao momento fletor. Mas, esse nível de tensão, num exemplo como esse, geralmente, vamos imaginar assim, o valor está na ordem de 5 megapascal, por exemplo, uma coisa assim. Enquanto que a tensão devido à flexão vai estar na ordem de 400 megapascal. Então, o ponto C não é geralmente um ponto crítico da peça. Geralmente, o ponto crítico é o ponto A ou o ponto B, porque os níveis de tensão devido à flexão e torção são maiores. No centro da peça, no ponto C, a tensão de flexão no ponto C é zero. A tensão de cisalhamento tal XY devido à torção é zero no centro da peça. Então, ele não é um ponto crítico. O ponto crítico geralmente é as periferias da peça, a superfície da peça, onde os níveis de tensão de flexão e torção são maiores. Por isso que a gente não levou em consideração aqui, tá? Isso aqui. Aqui, então, o caso somente da tração e torção. E aqui agora, olha aqui o exemplo, então. E agora? E agora, como é que fica?
Esse aqui ainda vou fazer esse aqui e finalizo então por aqui, ó, essa apresentação. Ó, a carga P vai gerar o momento fletor lá no engaste. Então, lá no engaste, no ponto A, eu vou ter uma distribuição de momento fletor que vai ser essa aqui. Fibras tracionadas, linha neutra, fibras comprimidas. Fibras tracionadas e fibras comprimidas. O ponto A. Essa tensão aqui, ó, a maior tensão na periferia é o sigma. Vamos lembrar dos eixos, né? Esse é o eixo X e esse é o Y. Sigma X devido à flexão é momento fletor vezes C sobre I. É esse nível de tensão aqui, ó. Mas lá no ponto A, só vou colocar aqui um pouco distante do ponto A, eu tenho a força devido a força axial devido a F. E a distribuição dessa tensão lá no ponto A, né? Isso aqui também é o ponto A lá, tá? Para não colocar um em cima do outro, é essa aqui, ó. Eu vou ter uma tensão uniformemente distribuída, né? Uniformemente distribuída, que é a tensão na direção X devido à tração. Força sobre área. Somando as duas, lá no ponto A, né? Isso aqui é o ponto A. Eu tenho isso aqui, ó. O ponto aqui vai estar mais carregado e vai ter uma distribuição mais ou menos assim de tensão. Mais ou menos, sei lá, alguma coisa assim. O ponto A, somando tração aqui é positivo, tração e positivo. Soma o vetorzinho aqui, ó. Essa tensão sigma x aqui, então, ó, ela vai ser igual ao sigma x de flexão mais sigma x de tração. Ou seja, colocando na fórmula isso, sigma x é momento fletor vezes C sobre o I, mais força sobre área. Esse é o sigma x, ó. Então, ele é a soma de duas parcelas agora, flexão mais tração. Então, lá no ponto A, se eu fizer o elemento infinitesimal lá no ponto A, esse é o ponto A. Eu tenho somente tensão sigma x. Só sigma x. Não tenho sigma y e não tenho tal xy nesse problema aqui. Não tem torque, não tem cisalhamento. Só tem sigma x. E o sigma x é a soma das duas parcelas. Agora, me digam qual que é o sigma 1 e qual que é o sigma 2. Qual é o tal máximo? Pelo que nós vimos até agora. Sem resolver. Só tenho tensão sigma x. Eu não quero mais resolver por aqui, ó. Sigma 1 e 2, sigma x mais sigma y sobre 2, mais ou menos raiz quadrada de sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Não quero nem saber dessa fórmula mais, nesse problema. Dá para usar aquilo que nós já memorizamos. Sem usar fórmula, como nós já memorizamos os problemas anteriores, sem usar a fórmula, a gente sabe de cabeça que quando eu tenho tensão somente na direção x, o sigma 1 é o próprio sigma x. E o sigma 2 é zero. E o tal máximo é o sigma x sobre 2, e o tal mínimo, já sei de cabeça que é sigma x sobre 2 negativo. Ou seja, sigma 1 é sigma x, que vale... A forma que eu vou calcular esse sigma x é momento fletor vezes C sobre o I, mais força sobre área. Está aí o sigma x. Então, com isso, nós vamos simplificar um monte os nossos cálculos, tá? Simplesmente analisando esse comportamento da fórmula
né, lá do diagrama do círculo de Mohr. Tá? Isso vai nos ajudar bastante a resolver o problema. Tá? Então, essas considerações que eu queria que vocês tomassem quando fizeram esses exercícios numericamente. Vocês resolveram todos esses exercícios numericamente. Agora, quando vocês analisaram ele, eu gostaria que vocês tivessem esse cuidado de observar isso nos valores que vocês fizeram. Tá? Por quê? Porque nós vamos ter que calcular tensões principais, tá? E muitas vezes, para poder dimensionar uma peça, nós vamos ter que jogar lá na fórmula para dimensionar a peça sobre carga estática, nós temos que jogar esse valor aqui, ó. Por exemplo, essa expressão toda aqui, ó, para poder resolver o problema. E às vezes dá uma equação de segundo grau para resolver, às vezes resolve rapidamente com um d ao quadrado, um d ao cubo, e assim por diante, né? Resolve, mas precisamos montar essas expressões aí. Esse aqui foi o último, então, que nós fizemos em aula. Então, esse aqui não tem jeito, né? Nós precisamos calcular também o sigma 1 e sigma 2. Tem as duas tensões sigma x devido à tração e devido ao momento fletor, e o torque é a tensão cisalhante devido ao torque. Então, nós precisamos também usar a fórmula, tá? Para calcular esses valores aí. Só não tem, nesse exemplo aqui, só não tem aqui esses valores aqui, ó. Não vai ter aqui isso aqui e isso aqui. A fórmula para nós resolvermos isso é sigma x sobre 2, mais ou menos sigma x sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Ô, porcaria de ser. Não consigo tirar mais esse negócio aqui do meu computador. Tá? Então, temos que calcular, nesse caso, usar as expressões e colocar isso dentro das formas. Então, o sigma x aqui é igual a esse valor aqui, ó. Isso aqui é o sigma x do segundo problema lá. Gente, então, ó, vocês têm que ter, então, esse cuidado, essa percepção na hora de resolver os problemas de resistência dos materiais. Tudo isso ainda é resistência dos materiais, tá? Essas observações, esse cuidado no resolver as tensões, vem lá da resistência dos materiais, tá? Vocês precisam, então, ter essa percepção para calcular as tensões principais, para poder simplificar os cálculos de vocês.